a liturgia de hoje nos fala sobre a presença de Deus em nossa vida e como que Jesus nos ilumina, nos chama para que nós sejamos pessoas melhores. Então Deus nos ilumina e nos chama dentro da nossa realidade, dentro da nossa vida cotidiana, daquilo que nós fazemos, para que nós fiquemos mais perto dele. Então, na primeira leitura, nós entendemos melhor sobre essa luz. O profeta Isaías fala de duas localidades, fala de Zabulon e Neftali, que eram territórios que tinham sido invadidos, que eram pessoas que viviam ali numa desesperança, eram consideradas impuras pelos judeus mais religiosos. Então, era uma região que vivia ali na opressão e como que numa escuridão, porque eram excluídos dos outros povos. As pessoas não gostavam daquela região ali, porque pelo seu passado. Mas Isaías fala para esse povo, trazendo esperança. Isaías fala: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz, falando justamente para esse povo dessas duas regiões. Então Isaías profetiza um tempo novo para essas duas regiões, um tempo em que virá uma luz que vai mudar a história desses povos. E essa profecia de Isaías se cumpre 700 anos depois, com Jesus. E é isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus, ao saber que João Batista tinha sido preso, Jesus começa a sua vida pública. Mas ele não começa em Jerusalém, que era o centro da fé. Ele começa nessas duas regiões que foram citadas na primeira leitura. Justamente essas duas partes, essas duas regiões, para que fosse cumprida essa profecia de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então Jesus é essa luz de quem fala Isaías. 700 anos antes, Isaías falava dessa luz que brilharia nessas duas regiões. E Jesus, então, vem começar a sua vida pública, começar a sua missão nesses lugares onde havia essa escuridão. Jesus, que é a luz, vem para brilhar onde há escuridão, onde há dificuldade. E Jesus não quer caminhar sozinho. Por isso que ele chamou os discípulos e por isso que ele chama também cada um de nós para o seguirmos. E por isso que nós vimos no Evangelho de hoje, Jesus chamando duas duplas de irmãos. Jesus, como eu disse, não estava em Jerusalém pregando para os doutores da lei, para os entendidos, para os cultos. Jesus estava ali chamando e contando com trabalhadores simples, com pessoas que talvez não tivessem muito conhecimento das coisas de Deus, mas foram essas pessoas que Jesus chama. Então Jesus encontra primeiro Pedro e André, que estavam lançando as redes, depois Tiago e João, que estavam consertando as redes. Então Jesus chamou aqueles homens no cotidiano da vida deles, no trabalho deles, no dia a dia deles, naquilo que eles sabiam fazer. Jesus não chamou num outro momento, em algo extraordinário. Ele vai justamente onde eles estavam trabalhando. E às vezes nós esperamos que Deus apareça para nós de uma forma totalmente extraordinária, ou que Deus nos chame para alguma missão quando nós estamos em Aparecida do Norte, se nós estivermos no Vaticano, se nós estivermos no santuário. Não é necessariamente nesses lugares que Deus vai se manifestar para nos chamar para algo. Ele vai nos chamar no cotidiano da nossa vida, naquilo que nós estamos fazendo, para que nós usemos aquilo que nós sabemos fazer para ajudar as outras pessoas. E tão importante quanto o chamado de Jesus é a nossa disponibilidade em dizer o nosso sim àquilo que ele nos chamou. E no Evangelho repete duas vezes que imediatamente eles deixaram as redes, eles deixaram a barca e seguiram. Então aqueles discípulos, quando ouvem o convite de Jesus, eles não ficam perguntando sobre salário, sobre folga, sobre tempo de serviço, sobre condições. Eles simplesmente deixam tudo e seguem a Jesus. Então nós precisamos também, diante do chamado de Jesus, não ficar demorando para responder, porque é nesse intervalo entre o chamado e a nossa resposta, quando é um intervalo grande, que às vezes nós desanimamos, que às vezes nós deixamos para depois e não fazemos, e é nesse intervalo que o inimigo vai plantando dúvidas se nós devemos ou não ajudar o outro, em nome de Jesus. Então, quando nós somos convidados por Jesus, precisamos dizer o nosso sim e abandonar aquilo que nos prende, aquilo que nos deixa paralisados para servir Jesus.
E talvez na nossa vida, muito provavelmente na nossa vida, não sejam barcos que nós tenhamos que deixar, não sejam redes que nós tenhamos que deixar, mas talvez seja o apego às coisas materiais, talvez o apego às opiniões dos outros, talvez aquele pensamento de que eu não sei fazer nada, de que eu não posso contribuir com nada, de que eu não sei ajudar ninguém, e talvez a necessidade de ter o controle de tudo, talvez seja a fofoca, talvez sejam as críticas, talvez sejam as picuinhas, os desentendimentos que nós precisamos deixar para seguir melhor Jesus, né? Deixar para trás aquilo que nos prende, aquilo que nos pesa, para que nós livremente possamos servir a Jesus. E é isso que São Paulo está alertando na segunda leitura de hoje. São Paulo está falando para a comunidade dos coríntios, dizendo que dentro daquela comunidade existiam algumas picuinhas. Aqui no Rio fala muito a palavra relia, né? Existiam muitas relias naquela comunidade. Então São Paulo está exortando aquela comunidade para que não seja assim. Ele fala: eu vos exorto, em nome de Jesus, a que sejais concordes uns com os outros e não admitais divisões. Sede unidos no pensar e no falar. E está havendo contendas entre vós. Cada um afirma: eu sou de Paulo. O outro afirma: eu sou de Apolo. O outro afirma: eu sou de Cefas. E o outro afirma: eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso foi Paulo crucificado por vós? Ou será que foi em nome de Paulo que vós fostes batizados? Então Paulo está questionando aquela comunidade, porque ele percebeu que existiam grupos, que existiam torcidas organizadas, existiam pessoas que estavam seguindo a outras pessoas e não a Jesus. Então alguns seguiam a Apolo, que pregava bem, outros já seguiam a Paulo, outros já seguiam a Pedro, Cefas. Então existiam ali muitos seguidores divididos. E quando aquele povo focava muito no pregador, esquecia da mensagem que estava sendo proclamada. Então quando nós pensamos num pregador, num cantor, uma pessoa específica, nós muitas vezes deixamos de perceber aquilo que ele está anunciando, ou aquele que ele está anunciando. Nós damos mais importância à pessoa que está falando do que a Jesus. Então temos que tomar cuidado com isso, para que nós não criemos divisões também na igreja. Então essas fofocas, essas panelinhas, essas comparações, essas disputas de ego vão enfraquecendo o avanço da comunidade, vão enfraquecendo a mensagem de Jesus, a adesão que as pessoas podem ter a Jesus. Então quem divide a igreja atrasa a chegada do reino de Deus. Então nós não podemos ficar buscando e nem inventando e nem fazendo fofocas, nem na igreja e nem fora da igreja. Se nós podemos fazer algo por alguém, se nós podemos ajudar o outro, então que nós ajudemos, mas sem ficar depois falando que ajudamos, ou sem ficar fazendo comparações, sem ficar exaltando a dificuldade do outro. Então que nós ajudemos, cada um pode ajudar, mas sem ficar criando divisões na igreja. Então todos nós somos de Jesus, não há ninguém mais importante. Não há um pregador mais importante que o outro. O importante mesmo é a mensagem que ele traz, que é Jesus. Jesus e o anúncio do reino de Deus. Então a nossa comunidade, a nossa paróquia, a nossa igreja só será completa se cada um de nós servir naquilo que pode fazer, naquilo que consegue fazer, se colocar os seus dons a serviço de Jesus, que chama a todos nós, por mais que nós muitas vezes não percebamos. Então Jesus só espera que nós respondamos ao seu chamado, e que nós sejamos fiéis àquilo que Ele nos chama. Ninguém é tão inútil que não possa servir em algo. Ninguém pode dizer que não pode fazer alguma coisa, porque todos nós podemos servir, seja na coisa mais simples que exista dentro da igreja, todos nós somos importantes e podemos servir. Então, para finalizar, nós podemos aqui pensar em 3 pontos para nós colocarmos em prática na nossa vida. O primeiro ponto é que nós precisamos identificar na nossa vida onde estão a nossa Zabulon e a nossa Neftali, ou seja, onde estão os lugares de escuridão na nossa vida. Quais são os lugares que Jesus precisa chegar com a sua luz para que nós sejamos curados, para que nós sejamos pessoas melhores. Então, em todos nós há lugares, há coisas
que nós não gostamos, ou que nós não somos felizes por isso, coisas que nós escondemos, coisas que nós não nos alegramos, as nossas escuridões, mas Jesus pode trazer luz para essa situação. O segundo ponto, que nós precisamos identificar quais as redes e quais os barcos que nós precisamos deixar para trás para seguir Jesus, né? O que é que tem nos prendido de sair, de seguir Jesus? O que é que tem sido empecilho para que nós sejamos servos de Jesus? E o terceiro e último ponto, que nós devemos ser promotores da unidade e não da divisão. Então, se onde nós estamos está cheio de grupos, de divisões, de picuinhas, de fofocas, que nós não sejamos pessoas que vão alimentando isso, mas que nós sejamos promotores da unidade. Se a pessoa vem criticar, vem fofocar, vem falar mal de alguém, que eu não fique dando trela, mas que eu corte aquilo ali e ajude para que mais pessoas conheçam Jesus e não sejam divididas por outras coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.